Vamos lá para a nossa participação? Metalúrgicos no programa Piracicaba Agora. Estamos aqui com o César de Souza conosco, diretor também do sindicato. Muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite a todos e a todas. Valeu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. E o nosso querido amigo Hugo Liva conosco, também diretor. Como é que tá, Hugo? Tudo jóia? Tudo ótimo, mais uma vez. Obrigado pelo espaço que vocês abrem, o carinho que vocês recebem. Eu já estou em casa aqui, viu? Já estou em casa. Que bom. E ó, tem bastante coisa para a gente conversar com você de casa também. Você pode participar conosco, quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode participar conosco, viu? 991411048. Eu já começo a perguntar aqui para o Hugo, para a gente falar um pouquinho, né, sobre a PLR. CIPA, né, e a votação do calendário, né, falando um pouquinho dessa rotina que a gente sabe que ela tem que ser feita e o sindicato, né, leva isso realmente muito a sério. Quando a gente pensa nessa... porque parece ser uma coisa que não está próxima da gente, mas faz total diferença para todos os trabalhadores, né? Quando a gente fala sobre a PLR, quando a gente fala sobre a questão da CIPA também, que é algo importantíssimo, né? E isso é encabeçado, é acompanhado e organizado também pelo sindicato. Vamos falar um pouquinho, né, dessa, obviamente vamos falar da estrutura, né, Hugo, mas vamos falar um pouquinho, né, dessa condução que é feita pelo sindicato, né? Sim, a gente tem uma agenda, né, anual, e agora é o momento da gente negociar PLR. O PLR lá atrás, só para você ter uma ideia do tanto que o PLR está arraigado com o Sindicato de Piracicaba, a primeira greve no Brasil feita por PLR foi aqui, na Caterpillar. Historicamente. Antes de ele se tornar lei, porque em 98 é criada a lei, né? Lei do PLR. E o PLR, o Zé Luiz, muito visionário, e o Juca dando continuidade nesse trabalho, ele dizia que seria o nosso aumento, né? Esse seria o aumento, porque lá atrás o Zé foi visionário e falou, a inflação vai começar a ficar entre 2%, 3%, 4%, e a gente tem que buscar alguma coisa a mais. Uma alternativa a mais, né? Vai ser o PLR que vai dar uma qualidade de vida melhor para o trabalhador. Então, o Juca não gosta de ver o diretor parado lá, ele já deu trabalho para nós, oficiando as empresas sobre o PLR, já começando as negociações para o PLR 2025, 2026. Então, nós estamos começando... já começamos esse ano pensando no ano que vem. No ano que vem já, perfeito. E sempre o ano antes. a gente, porque assim, o PLR vai ser, esse PLR desse ano vai ser recebido uma parte agora e uma parte em 2026. Certo. Então a gente já está trabalhando no PLR, na CIPA, nas negociações, troca de feriado. Então, assim, o sindicato tem trabalho o ano inteiro. A gente busca coisas para fazer. A CIPA, que é importantíssima também. Importante lembrar, mais para frente nós vamos falar mais um pouquinho aqui, mas em agosto tem um encontro de cipeiros lá, uma idealização do Juca lá atrás, quando ele era secretário-geral. O Juca é profundo conhecedor dos meandros da segurança do trabalho, e é por isso que o sindicato trabalha tão forte aí na CIPA, em toda a prevenção de acidente de trabalho, junto com o Alessandro, do Sereste, um pessoal que nos apoia bastante lá. Isso é muito bom, né? E aí, obviamente que é uma lei, né? Mas é sempre muito bom quando a gente tem o encontro dos cipeiros, né? Que você falou, a gente mostrou aqui, que é muito importante, porque é lá que as coisas se afinam melhor, né? Sim, quer dizer, você tem troca de experiência. Uma troca de experiência, porque o setor, ele tem ele abrange não só a questão do território, né? Mas ele tem também específico, né? Apesar de você trabalhar com metalúrgico, mas cada empresa vai trabalhar especificamente aí de uma maneira. E aí você tem que ter a troca dos cipeiros para ficar antenado, né? É isso que eu falo, assim, o nosso ponto de vista é só a vista de um ponto, né? Quando você joga a luz, né, os outros pontos de vista acabam somando e a gente consegue ter uma visão maior das coisas. Então, esse encontro de cipeiros é muito interessante, que cada um traz a sua experiência e o negócio tem ficado, Piracicaba já é referência na prevenção de acidente de trabalho. E o metalúrgico, o sindicato metalúrgico é muito pioneiro, né, nas ações. Isso também é legal a gente falar aqui sempre, que isso possa, né, reverberar para a população. Tem certas ganhos de categoria que hoje a gente vê em outras categorias, mas que começou com o próprio sindicato dos metalúrgicos, né? Direitos, né? Que viraram direitos. Que outras categorias acabam, não, vamos fazer dessa maneira também, vamos buscar isso também. E mais do que isso, muitas conquistas, como é o caso da PLR,
elas surgem em Piracicaba, através da resistência, né, Hugo? Sim. Tem um histórico. Hoje a gente é o único sindicato que tem convenção coletiva cesta básica, garantia de emprego, a mais do que a lei determina. Então, assim, quando todo mundo ficou triste com a reforma trabalhista, e realmente houve retrocessos, mas o fato dela manter o acordado sobre o legislado fortaleceu a nossa convenção. Então, as nossas negociações realmente têm peso de lei hoje. E a gente tem tentado explicar isso para o trabalhador, e o trabalhador já está entendendo que a nossa convenção é muito importante. Agora, Hugo, como é que isso reverbera em outros estados? Dizem que o Brasil, né, por ser praticamente um continente, né, Sim. ele tem certas localidades, especificamente, né, ela tem alguns tratos que não caberiam à luz, assim, por exemplo, o próprio Sindicato Metalúrgico de Piracicaba. Como é que é feito isso para não perder esse respaldo? Né? Porque, por exemplo, vou te colocar uma situação, eu gostaria que você até explicasse para nós. O que acontece no estado de São Paulo, se é dessa forma, o que acontece no estado de São Paulo, a conquista que os sindicatos metalúrgicos de Piracicaba e região fez, automaticamente um sindicato de qualquer outra localidade, lá do sul do país, passa a agir dessa maneira também. Ou não, é um acordo local. Como é que funciona isso? A nossa convenção coletiva é muito sui generis e é muito interessante, porque ela vale para Piracicaba. E eu considero ela uma das melhores que eu já vi. Tanto que tem, vou dar um exemplo para você, assim, o único que tem a cesta básica na convenção somos nós. Olha só. E recentemente Juca foi para Catalão. Catalão? Ajudar numa Espanha? Negociação. Não, aqui em Goiás. Em Goiás, pensei que era fora do país. Não, Goiás. para ajudar numa convenção de uma fábrica da Mitsubishi. Olha então a só. gente tem essa interação, tem a federação, que a gente trabalha junto com a federação metalúrgica também, e trocamos experiências, obviamente trocamos experiências, mas posso te dar o exemplo de que tem empresas em Campinas, que eu não vou citar o nome, que está mais de 15 anos sem convenção. Eles não fecham a negociação. Então a gente optou pela negociação, pela conversa, depende muito do sindicato, depende muito da região, mas nós temos uma federação forte que trabalha junto em mais de 52 cidades do estado com os sindicatos. Então ali é bem similar, bem parecido à convenção, e nós temos convenção do Sindipeças, convenção do Sindimac, são várias convenções. Para você ter uma ideia, a convenção aqui, algumas empresas são regidas pelo Sindipeças, que não tem cesta básica na sua convenção. Porém, devido à força dos metalúrgicos de Piracicaba, a gente tem cesta básica nessas empresas também. Sim, negociada. Então... E aí, eu lembro que o Juca esteve aqui, ele falou, Neto, eu fui para os Estados Unidos e lá eu fui acompanhar os sindicatos de lá, justamente a convite, né, das relações que são estabelecidas entre, né, a empresa e os trabalhadores. Né? Ele trouxe vários exemplos aqui. Quando você falou Catalão, eu achei que era fora, achei que era na Espanha, porque acaba repercutindo fora também. Né? Nós fomos também para Detroit uma vez, para fazer acompanhar lá o EW, né? A Associação Mundial. E a gente ficou bem orgulhosão lá, sabe? Que a gente está bem à frente nas negociações. Das conquistas aqui do que fora, né? Excelente. E é muito interessante, porque daí você fala, mas por que consegue, né? Porque é uma força e uma competência. Né? Não estou dizendo que os outros sindicatos sejam competentes, mas às vezes, quando você fala do visionário, né, dos diretores dos sindicatos metalúrgicos, é nesse aspecto. Né? Não é pensar agora, é pensar o futuro. Né? Se você tiver com isso, né, e muito bem acirrado, muito bem afinado, você já prevê o que pode acontecer no futuro. Exatamente. A PLR foi exatamente isso. Se você tivesse somente o salário que é dado pela inflação, a categoria não está recebendo o que recebe hoje. Exatamente. Né? Então, isso é ser visionário, né? E a gente vê hoje as negociações de PLR batendo aí 5, 6, 7 mil reais, 9... Olha só. Tem empresa hoje que dá perto de 20 mil reais de PLR. Puxa, e é uma relação de ganha-ganha, né? Porque a empresa também ganha. Claro. A empresa também ganha, diminui desperdício, diminui falta, o trabalhor se empenha um pouquinho mais. Se empolga. Exatamente. Gosta do trabalho, gosta do que faz, se sente bem. Agora, em Catalão, a cidade de Catalão, o sindicato foi chamado pelo sindicato de lá, não? Sim. Pelo sindicato de lá. O Albino, que é o presidente lá. Perfeito. A gente tem inclusive, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente estava junto com ele. Que legal. Nesse encontro.
e ele pediu para o Juca ir lá para intermediar uma negociação, para ajudar numa negociação. É um know-how que a cidade nossa metalúrgica aqui tem, Exatamente. Né? Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo, quer participar conosco? 991411048. Vai participando conosco, você pode participar conosco. Pois não, Maria. Hugo, vamos comentar também do primeiro café com RH. Olha o sindicato inovando. Uma parceria muito legal também, junto Sim. com o Sincope. Vamos falar desse evento. A gente quer somar, o Sindicato dos Metalúrgicos quer somar. E para que ficar tão distante dos RHs, né? A gente está trabalhando no mesmo campo. E aí que é a diferença do nosso sindicato, aí que é eu diria que é o pulo do gato, né? A gente precisa um do outro, a gente negocia um com o outro e a gente aprende um com o outro, né? Claro. Então, assim como foi feito com o Cipeiro, se eu não estou falando bobagem, mais de 15 anos atrás, a gente começou, esse é o primeiro com os RHs, para trocar experiência, para a gente aprender junto, a questão do ponto de vista que eu falei, cada um tem um ponto de vista. E a gente olhando no todo fica mais completo. Então eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso. E para vocês terem uma ideia, teve empresas que não são metalúrgicas que pediram para participar. Claro. Olha que legal. Claro. Que pediram para estar com a gente lá para participar nesse dia. Vai ser agora já, dia 4, já né? na quarta-feira. Na quarta-feira de manhã. Temos várias palestras, vários eventos. E olha, eu estou vendo a abertura às 9 horas, né? Isso, está aí no painel. Para você, agora entende-se porque outros RHs de outras categorias querem participar, porque são assuntos pertinentes. Isso aí, você sabendo como lidar, você evita problema judicial até. Você está evitando problema. Então, afinar isso antes é para não gerar problema para nenhuma parte. Nem para o trabalhor, nem para o sindicato, nem para a empresa. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ó, às 9h10, está em destaque para você, né? Com a Gabriela Mendonça, de Albuquerque, vai estar falando sobre discriminação do trabalho decente e assédio moral. Olha que importante que ela é gerente regional do Ministério do Trabalho aqui em Piracicaba. Perfeito. Uma palestra. E hoje a gente vê o assédio moral é gravíssimo hoje, né? A gente tem ele. A gente fala muito do assédio sexual porque da mídia, né, da Ibope e tal, mas o assédio moral, ele existe e ele está aí, às vezes as pessoas nem percebem que estão cometendo ou que estão sofrendo. Então é muito importante essa visão de um todo para que os RH se preparem mesmo, né? Melhorem cada vez mais. Depois, na sequência, né, nós temos aí o auditor fiscal do trabalho, o Rodrigo Vieira, que vai estar falando, né, sobre a ANR 01 e os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, que cresceu bastante e também cresceu o olhar sobre esses problemas, né, Hugo? Exatamente. A gente começa a perceber também que a maior parte dos afastamentos já não se dá mais pelo físico, mas sim pela cabeça. E muitos dos acidentes, a gente percebe que se houvesse uma atenção maior, não teria acontecido. Correto. Então a cabeça da pessoa está cansada, está com problema. E identificar isso é de suma importância, né? Sim. E não é tão simples quanto parece. Existe um método, existe um procedimento que a gente quer dividir com todas as empresas que estiverem com a gente nesse dia lá. E o Barroso, subtenente do tiro de guerra, vai estar presente também, né, conversando aí com a RH, os atiradores e suas regras. Isso é muito legal, né? É uma outra experiência, uma outra vivência que a gente vai dividir também com todo mundo lá. Muito bom, muito bom. Aí às 10h30, RH, né, que eu falei que é do subtenente Barroso. Às 10h40, a Regina Santos, ela que é chefe do setor de intermediação de mão de obra, né, da Secretaria do Trabalho, de Emprego e Renda, também vai estar lá conversando, né, com todos ali. O foco principal é essa liderança que o RH tem nas empresas, que está entre o empresário, né, os diretores e o trabalhador. Sim. É o ponto que liga, né, Hugo? E aí a importância do sindicato dos contabilistas com a gente nessa data aí, Legal. Que são muitas vezes, são eles que fazem esse trabalho de RH, né? Os contabilistas que fazem esse refinamento. E lembrando, né, eu preciso ressaltar aqui a humildade do Zé Luiz Ribeiro, que é o secretário de Emprego e Renda, e eu conversei com ele hoje e falei, você não vai, né, Zé? Você não vai. Ele falou, eu não quero eu falar, eu quero que as minhas funcionárias falem, eu quero que elas exponham tudo que é bom para passar, para que eu não... Eu acho muito legal isso, fortalecer a equipe, fortalecer o pessoal dele. Então, um abraço para o Zé Luiz, nosso secretário de Emprego e Renda,
nosso eterno presidente lá do Sindicato dos Metalúrgicos, que está colaborando com esse evento de uma forma maravilhosa também. Excelente. E essa postura dele, né, de colocar a equipe para conversar, isso é aproximar, né? Aproximar lados. Exatamente, Isso é muito exatamente. importante. Pois não, Vamos falar também do trailer odontológico, o Sorriso Cidadão, que esse é um orgulho, né? Esse é a menina dos olhos. É a menina dos olhos. Mas é um trabalho lindo. E a gente vai estar apresentando, mostrando lá nesse encontro também um pouquinho desse trabalho, né? A gente tem um outro trailer lá que está sendo preparado, mas é assim, foi o Zé Luiz veio com essa ideia há um tempo atrás, o Juca abraçou, o Juca refinou isso daí, toda a diretoria está empenhada, os diretores acompanham e realmente é um sucesso, já está com a agenda sendo montada novamente, indo nas escolas, atendendo a criançada. Época de férias não para também, sempre atendendo, sempre ajudando e sempre cuidando do sorriso das nossas crianças. É isso aí. É muito legal que o projeto se estende não só para Piracicaba, mas para a região. E como você falou, em época de férias, atende como, por exemplo, o próprio tiro de guerra, né? Atendeu o BAEP. O BAEP. Olha, que legal. O pessoal lá não tem medo de bandido, mas tem medo de dentista. Daí tem que estar... O pessoal já... Tem que ir de uma melhor maneira possível, né? Levando ali até o batalhão do BAEP. Lembrando, nesta semana vai estar na Escola Municipal Professor Miécio Cavalheiro Bonilha. Ótimo. Vai estar lá atendendo a criançada lá. Muito bom, muito bom. Centenas, né? Já está chegando aos milhares daqui a pouco de atendimentos, né? Nós estamos com, se eu não estou falando bobagem aqui, mais de 30 mil atendimentos. Olha já. Só, 30 mil. O quanto isso é importante para a rede pública, hein? Sim. Vamos imaginar? Desafoga a rede pública né? e mais, né? Não poucas vezes acontece uma coisa interessante. Como ele está ali vários dias, a criança fala, meu pai está com dor de dente. Olha só. Aí a gente fala, traga ele aqui. Nossa. E esses atendimentos normalmente são mais complexos, né? Porque se já está com dor de dente, então já está com problema. E aí a gente acaba de fazer no sindicato de forma gratuita. Legal, leva para o sindicato. Às vezes é um tratamento de canal, às vezes é uma extração. Então a gente direciona para o sindicato onde a gente tem uma estrutura maior e esse pai, essa mãe, esse irmão mais velho é atendido dessa forma. Esse número é muito interessante. Um dia a gente precisava trazer, destrinchar melhor para a população, né, para apresentar para a sociedade o trabalho que esse trailer faz. Realmente é muito maior. Porque dificilmente a gente vai numa escola que não traz mais uma pessoa para tratar. Claro. É um trabalho, é uma ação social, e se a gente né? pensar, né? Até depois a gente vai, eu acho que é legal a gente tratar de números falando sobre esse projeto, porque daí ele reverbera, né? Acho que é isso, né, Hugo? Você traz a criança, primeiro que é lúdico, né? As crianças, e se tratando de escolas municipais, na vida social de todos nós, né? Ir ao dentista, às vezes acaba retardando um pouquinho até a ida da criança ao dentista, né? Porque não é um acompanhamento que o Sistema Único de Saúde consegue fazer, né? Agora, quando você leva o lúdico, que é o caso aí desse equipamento, porque ele é lúdico, né? Sim, a equipe é muito bem treinada. Vocês veem na foto esse barbudo que está aparecendo aí, é o Paulão, que é o motorista, e ele fez curso de APCA, que chama, né? Que é o instrumentador cirúrgico. Legal. E aí a gente até economiza um profissional, porque ele vai junto. Você precisa ver como a criançada gosta dele. E aí você acaba gerando nas crianças aproximar desse profissional que é o dentista. Sim. Não é verdade? Sim. E aí quebra, né? No próprio ambiente, né? Porque a gente sabe disso. Às vezes levar a criança em um lugar já gera todo um pré-preparo para o trauma. E o trailer ele é todo preparado, todo com móveis, com brinquedinhos lá dentro. É lúdico, tudo, lúdico. Então funciona pra caramba. Isso vai mudar a saúde bucal da vida inteira dessa criança. Com certeza, sim. Com certeza. Essa é a intenção. A profilaxia, a prevenção, essa é a intenção mesmo. Show de bola. E volto a dizer, vai estar na escola agora, semana que vem, né? Você falou? Essa semana ele está atendendo já na escola já está. Miécio Cavalheiro Bonilha, professor Miécio Cavalheiro Bonilha. Fica quanto tempo? Ele fica uma semana por escola. Uma semana por escola. Que dá o tempo de passar todas as crianças ali pela... Isso. Para fazer um atendimento legal, com calma. Mas vamos trazer para a gente falar um pouquinho mais. Sim, mais detalhado. Daqui a pouco vai ter o aniversário do trailer, eu vou. Legal. Vou passar. A gente vai ter a comemoração que a gente faz, aí a gente faz um especialzão. Show de bola.
Hugo, vocês tomaram uma atitude muito legal, quero que você fale um pouco sobre isso também, sobre os ex-trabalhadores, né, das empresas Santim e CSJ, né? Explica um pouquinho o que foi essa reunião, por favor. Eu queria puxar a sardinha para o nosso lado aqui e dizer que, em nome do nosso presidente Jucão, que ele teve uma atitude maravilhosa, uma atitude de ser humano mesmo, que esquece as diferenças, né? Muitos trabalhadores não se associaram e entraram com processo com advogados por fora. É direito de todo mundo. Como seria direito do sindicato também guardar as informações do processo dele para ele, mas não. O Juca chamou todo mundo lá no sábado, explicou, tirou dúvidas, fizemos essa reunião. E assim, vou passar aqui a principal dúvida, né? As empresas não existem mais? Existe a falência e vai ter o pagamento. Vai ter o pagamento, o sindicato está trabalhando nisso, o processo não está fechado ainda, tem várias arestas, mas assim, eu ressalto muito nisso daí, mais uma vez, o pioneirismo do sindicato, a união, de chamar todos esses trabalhadores portas, lá, abrir as portas do sindicato, tirar as dúvidas e os advogados trabalharem em conjunto, sem ego, sem brigas, tudo em prol do trabalhador. O sindicato está aqui para defender o trabalhador, seja onde for, seja como for. Então, realmente, parabenizar o Juca aqui por essa atitude, por essa reunião, mudando, quebrando paradigmas, né? Todos são trabalhadores, sejam de alto, de baixo escalão dentro da empresa. A gente precisa dar as mãos e trabalhar junto. Acho que não tem mais espaço para a gente se dividir nesses momentos de dificuldade. E a divisão é sempre perder, né? Sim. Perde, né? É isso aí. Legal. Então, realmente foi uma reunião muito proveitosa que a gente teve no sábado lá. Às vezes a gente fala, nossa, perdi a manhã toda. Não, ganhamos a manhã toda, tirando dúvida dos trabalhadores, passando todas as informações certinho. E o trabalhador que tiver dúvida, o sindicato está com as portas abertas. Vai até lá, até às 9 horas da noite, de segunda a quinta, e até às 18 na sexta, e até 12:30 no sábado. Pode ir lá e a gente tira suas dúvidas, esclarece. Tem sempre um diretor lá para atender. Para conversar, para atender, né? Para dar o respaldo. Exatamente. Muito importante. Vamos falar do show de prêmios também. Show de prêmios, solidariedade, né? Que o sindicato sempre se propõe a fazer e sempre dá um resultado muito bacana, né, Hugo? Sucesso também, Nossa senhora, dá trabalho, viu, gente? Aí eu quero... Compensador, né? O César está trabalhando muito com o Ferezini lá, eu vejo os dois correndo o dia inteiro lá. Mas realmente a gente tem um resultado muito bom depois, só que se você quer a sua cartela, corra. Porque é domingo já, né? É domingo agora. Domingo agora, e a gente tem um número limitado de cartelas. Por que tem um número limitado de cartelas? Para não ficar muita gente, para não ficar tumultuado, para o dia poder correr gostosamente. E é um dia, para quem vai, a gente só recebe elogios, realmente é muito gostoso, muito agradável. E para mim é muito legal que todas as minhas primas vão, minhas irmãs vão. Então, um dia que eu vejo minha família... Todo mundo reunido. Sem velório, né? Que a gente... Depois de uma idade, a família só se encontra em velório. Cara. Então, o bingo me proporciona isso. Que beleza. Eu vou estar trabalhando no dia, mas eu vejo minhas primas, minhas irmãs, todas lá junto com a gente. Dá para dar um abraço. Exatamente. Isso é legal. Como é que é? Fala aí. Olha. Pode falar no microfone. Sério? Só tem mais 50 cartelas. Gente, acendeu a luz vermelha, gente. Corre, senão vocês vão ficar sem. E como é que faz para adquirir a carteira? Tem no centro, na sede centro. Santa Terezinha tem ainda, Cezinha? Tem Santa Terezinha e tem no clube também. Legal. Rio das Pedras também, né? Na sede Rio das Pedras. 5 cartelas, R$35. E ó, só para você ter uma ideia, por que vai rapidão, né? Olha que legal. Além de ser um domingo muito agradável, né? Num ambiente muito bacana, preparado pelo sindicato, enfim. Não é tumultuado, justamente tem uma quantidade limitada de cartelas. Mas ó, é dia 8 agora, domingo, das 13 às 17 horas. E olha só, gente. A primeira rodada, 1.500. A segunda também 1.500. A terceira é 2.000. A quarta rodada também 2.000. E a quinta rodada, R$6.000. Uau. E está sendo sucesso total, porque se esgota muito rápido as cartelas. E lembrando que tem cinquina, tem sorteio de brindes. Ferezini estava preparando os brindes hoje. Olha que beleza. Então vai ser um dia muito agradável. Além da comida e da bebida que está lá também à disposição. Sim, né? As porções maravilhosas. Isso. Aquela cervejinha gelada para quem toma. Lembrar do estacionamento. Estacionamento gratuito. Enorme. Seu carro não vai ficar na rua. Pode ir tranquilamente. Muito bom.
pra curtir mesmo. Corra, porque tá acabando, tem mais 50? Nossa, Só mais 50. Só mais 50, então corra. E Dá lembra- tempo ainda, né? E lembrando, entre uma rodada e outra tem as rodadas extras. As rodadas, rodadas extras também. legal. Legal. É bom. Fala, Maria. Tem pois mais não. essa vantagem. Boa noite a todos do Boa programa. noite. Parabéns ao Sindicato dos Metalúrgicos. Nossa diretoria sempre visionária. Estou sempre acompanhando as atividades. É o Luiz de Saltinho. Um abraço pro Luiz. Saltinho. Agradecer a região aí, lembrando, né, Hugo, que o sindicato abrange a nossa região, né, Sim, também. Saltinho, São Pedro, Rio das Pedras. São várias cidades que a gente abrange. E dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho, né? Dá Tem que ter trabalho. equipe bem afinada para poder, né, suprir a demanda de toda essa região. Distribuição, levar o jornalzinho com informações. Então, Hugo, realmente... a gente fala do sindicato, vocês veem aqui sempre falando do sindicato, é sempre um prazer falar para quem nos assiste, porque são muitos ganhos, né? E eu sempre falo que a gente tem que sempre exaltar aquilo que dá certo, aquilo que, né, proporciona coisas boas para muitas pessoas, né? Mas a gente sempre deixa de falar quantas pessoas estão ali trabalhando para que isso aconteça no dia a dia, né? Você tem números aí? A gente falar a sede de campo, a sede lá em Saltinho Os também. colaboradores. Olha, é gente pra caramba. Nós temos 30 diretores, Olha. que estão muitos na base, muitos na sede, né? Aham. E sobra serviço, viu? A gente... hoje eu consegui almoçar às 4 horas da tarde. Estava Olha na correria. E cada um tem Nós estamos com aproximadamente entre... eu não vou falar de fim de semana, tá? Vou falar durante a semana. Sim. E entre dentista, funcionário, aproximadamente 100 pessoas. Ó. E esse número, nós temos seguranças que trabalham de final de semana, Sim. os extras que trabalham, aí você coloca mais umas 100 pessoas. Então a gente está falando aí que a gente trabalha com os 200 colaboradores Os dois do colaboradores para Sindicato poder manter Metalúrgico. toda a estrutura, Sim, toda a sim. engrenagem acontecendo, Sim, né? Porque sim. não para, ao mesmo tempo que a gente está vendo algumas ações, que a gente vai começar a falar agora, né? São ações, não vou chamar extras, mas vou chamar depois do muro do sindicato, que é o próprio projeto com apoio aí das empresas, né? Você vê que uma relação é muito bacana, do sorriso, né? Sim, sim. Vai além do muro Sim, dos sim. metalúrgicos, né? Do sindicato. E aí você precisa, além de tudo isso, agregando também terceirizadas. Sim, Isso com também é um certeza. detalhe, né? Quando você vê uma ação como essa, por exemplo, no sindicato, né? Ou de festa, ou de uma ação, você sempre está trabalhando com empresas que vão servir ao sindicato. Com certeza. É legal de falar sobre isso também. Né? Nós temos empresa de segurança, a TH, que que legal. trabalha junto com a gente. Aham. Nós temos a Sindiodonto, que faz o trailer. Então a gente está trabalhando aí com vários parceiros que estão com a gente no dia a dia lá, que nos ajudam a desenvolver esse trabalho dentro e fora do sindicato, né? E dentro e fora. Dentro e fora do sindicato. É essencial. E falando dentro e fora do sindicato, algo que foi criado há pouco tempo, mas está dando resultado legal, que é a questão da corrida, né? Nós temos agora já a segunda corrida para esse ano aqui, né, César? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é algo que deu um resultado bacana também, não só uma visibilidade ao sindicato, mas também um incentivo à prática do esporte e uma participação maciça aí da população, né? Neto, é a segunda corrida, dia 28 de setembro. A primeira já foi um sucesso, com bastante participantes. Esse ano abrimos as inscrições bem com antecedência para poder correr tudo bem. Preços promocionais para sócio a partir de R$ 59,90 sem camiseta, e R$ 69,90 não sócio. Aí tem o kit completo, que está R$ 84,90 para sócio e R$ 94,90 para não sócio. Esse é o lote promocional. E nós, como abrimos bem antecipada, a gente já está vendo uma procura grande. Então, estamos esperando um bom, mais do que maior do que o primeiro. Né? E vocês trabalham também com uma equipe que organiza, né, as caminhadas, corridas aqui em Piracicaba, né? Sim, é uma equipe especializada em corrida. Muito legal. Que organiza. Isso também é muito bom, né, Hugo? Quer dizer, quando vocês entram, tenham propostas, vão procurar os melhores para ajudar a organizar e executar, né? Exatamente. A gente não consegue fazer tudo, né? O Juca bate muito nessa tecla. Nosso papel é ser líder sindical. Isso. Nós temos que estar na porta da empresa, temos que estar fazendo nosso trabalho, defendendo o trabalhar e trazendo as pessoas aí
uma equipe especializada, tem chip, tem controle, tem... É uma coisa diferenciada. Eu ia participar, mas daí parece que de carro não está podendo. Não pode ir de carro, rapaz? Não pode. Se libera, pelo menos, né? Não foi liberado. O Hugo, ele sai, ó, ele escava, né? Tem que correr, pô, tem que correr. Não, dá mais não. Isso que ele é atleta, hein? Isso que ele é atleta, cara, é verdade. A minha sobrinha, ela tá correndo também, né, de São Paulo. E ela vem para participar também. Vem para participar, muito legal, ela gosta muito. A FAC Piracicaba é incrível, né? Porque ele... e é uma característica da cidade, né, Hugo? Sim. De incentivar principalmente as corridas. É mesmo. Muitas Você tem corridas. muitas atividades nesse sentido, né? Isso é ótimo. E Piracicaba acaba tendo um nome fora da nossa cidade como um lugar de esporte. Sim, tem várias equipes tem a Pernas Caipiras que participa de tudo, tá sempre com a gente lá. Tem equipes que participam das corridas. São várias equipes que tem na cidade aqui. E é muito saudável, né? É muito saudável. Sem brincadeira, eu não consigo, mas é muito importante quem pode fazer academia, cuidar mais da saúde, isso é fundamental. Fundamental. Estamos ao vivo no programa Piracicaba agora, hoje aqui com os sindicatos metalúrgicos, conversando um pouquinho sobre atividades, falando um pouquinho da história do sindicato, a gente tem que sempre falar sobre isso, né? Para a gente não deixar a memória ficar um pouco mais atrás. Temos que trazer a memória para agora, por isso que a gente conversa muito da história dos sindicatos. E claro que você participa conosco aqui, tá bom? Vou falar do Campeonato Master de Futebol, que é algo que acontece sempre no sindicato também. César, vamos falar um pouquinho, né? Tanto do Campeonato de Futebol Social, Livre, Copão. O que seria isso aí? O Campeonato Master é toda sexta-feira, para os atletas mais 40. Perfeito. Uma galera que gosta do futebol. Esse ano tivemos a participação de 13 equipes, um recorde. Para o nosso clube, sempre tivemos participação de 7, 8 equipes. Esse ano deu uma participação de 13 equipes. A partir dessa sexta-feira tá sendo começa as fases finais, conhecido como mata-mata. Quem ganhar passa, quem perder vai dar uma descansadinha, porque logo também já vai ter o sênior, que é o 45 mais. Aí os sábados temos o Copão Livre, que temos a participação de 22 equipes. E no domingo, o Copão Domingo, que temos a participação de 38 equipes. Totalizando 73 equipes hoje no nosso campeonato de futebol. Eu tenho certeza que é o maior campeonato de futebol society de Piracicaba e região. Com toda certeza. E muito disso está justamente no olhar do sindicato aí, em manter muito bem adequado, né? Os campos que tem no sindicato. Sempre gosta de falar aqui, Hugo, porque quem assiste sempre fala, nossa, eu não imaginava. Quantos campos tem o sindicato hoje? Hoje nós estamos com 14 campos societies. Nossa, e provavelmente até o final do ano vamos ter 15, que já vai aumentar mais um. Legal. E a qualidade, né? A qualidade do gramado, a qualidade da arbitragem, a qualidade dos socorristas, a qualidade de tudo. Eu estou esperando sair a minha categoria lá. A minha não saiu, a minha é subóbito. Quando sair a minha, eu vou jogar um campeonato lá. Eu não tô preparado fisicamente. Não está preparado fisicamente. Não, correr com a molecada não dá mais não. Mas a estrutura que o sindicato proporciona, é por isso que o pessoal tem vindo, tem percebido. Recentemente aconteceu tem um amigo que tem uma empresa aqui na cidade que está muito grande. Ele está com quase 2.000 trabalhadores aqui. E eu fui mostrar o sindicato para ele, mostrei o clube. Sim. Ele falou, não, vocês têm que abrir um convênio para mim trazer os meus trabalhadores aqui, para eles terem um momento de lazer como os metalúrgicos têm. E a gente... Legal, e é outra categoria? Outra categoria. Ele trabalha com uma outra coisa totalmente longe da gente. Mas ele já está com 2.000 funcionários. Mas ele viu a estrutura e falou, eu quero proporcionar isso para os meus funcionários. E aí a gente vai fazer um precinho um pouquinho mais acessível para que eles possam participar também. E realmente está muito bonito o clube. Está muito bonito. E sabe, essa atitude que vocês têm é muito legal, né? De entender que o espaço, ele comporta, é preparado e abrir também para a possibilidade de pessoas que não são da categoria de metalúrgicos terem um título ali, serem sócios, né? Individual, familiar, ou não é o caso que você falou, de repente uma empresa que tem aí seus funcionários
E é um benefício que a gente vê o resultado, né? Sem dúvida. As pessoas estão envolvidas, por exemplo, num campeonato. Não vou nem falar das piscinas, não vou falar das festas e tudo mais que tem ali, mas de repente está envolvida num campeonato de bote, por exemplo. É alegria para esse colaborador, né? Eu comentei com o Hugo quase agora ali fora, eu falei, Hugo, hoje eu estava fazendo um levantamento de quantas pessoas praticam esporte dentro do nosso clube. Hoje, em torno de 2.300, 2.500 pessoas praticam algum tipo de esporte. Futebol, boxe, escolinha de ginástica ritmo, karatê, jiu-jitsu, academia. Algum desses esportes a pessoa está envolvida. Então, a gente hoje tem de 2.300 a 2.500 pessoas fazendo atividade física durante a semana e o final de semana, que é onde o nosso público maior, que é o futebol. Muita gente. Ô, Ana, vou pedir para você colocar, põe o vídeo dos sindicatos metalúrgicos, que ali tem o pessoal dando destaque também. Eu quero colocar aqui, justamente com a presença deles, para a gente falar. Mas, além disso, porque o espaço é muito bom, e aí vocês também sempre antenados aí em trazer novidades para dentro do clube. E aí a gente tem novas modalidades, novos esportes que estão chegando também para a prática dentro do sindicato, né? Isso, Neto. A partir de semana passada se iniciou as aulas de beach tênis, com um professor especializado, que é Vitor, o nome dele. As aulas são terça, quarta e quinta, das 19 horas às 21 horas. Já está tendo bastante procura, porque é uma modalidade da moda. Cresceu pra caramba, né? Que nem o Hugo sempre fala, fizemos uma adequação nas quadras de areia, 3 quadras de areia, fantástica, nível top, primeiro mundo. A rapaziada, a hora que viu pronto, tipo, não acredita, saiu praticamente nada para 3 quadras top. É até importante ressaltar, né, César, que assim, alguns sócios ficam bravos que a gente não deixa as crianças brincarem na areia, né? Na areia, né? Uma areia branquinha e tal. E não é uma areia para brincar, é uma areia para jogar, uma areia especial, que a gente provavelmente daqui a pouco vai ter que repor mais um pouquinho dessa areia. Não é barato. Então, realmente, não é para brincar na areia, é para jogar. É para jogar, para jogar. Prática do esporte. Exatamente. Isso é muito legal, né? Quando vocês trazem algo para dentro, vocês vão trazer do melhor. Isso é legal de falar também. Olha lá. Tá no ponto aí? Pode soltar para nós, vamos ver, vai lá. O campo de areia é um bom convite para a prática do futevôlei. E aqui no Clube Recreativo dos Metalúrgicos, o esporte está virando uma prazerosa mania, ou até viciante. A regra é clara. Para vir jogar, basta ter vontade. O grupo, que se encontra toda terça-feira às 19 horas, quer aumentar o número de integrantes. A gente já vinha jogando há algum tempo em outras arenas, aí resolvemos vir para cá, porque todo mundo é sócio já, temos a quadra disponível aí para o associado, chamando o associado para vir comparecer aí. E aí, vamos encarar uma partida? Essa é a quadra antiga, foi reformada, né? Agora foi reformada, temos 3 quadras lá agora. É no mesmo local, só que foi toda readequada, foi feito um paisagismo em volta, tá muito bonito. Na próxima vez que a gente estiver aqui, vai estar o vídeo novo. As imagens. Show. Fala, Maria, participação? Participação aqui, a Juliana. Boa noite, Neto, Maria e todos do programa. Vai ter festa junina e feijoada esse ano no sindicato? Com certeza, com certeza. Vai ter os dois. Oba! Vai ter festa junina e vai ter feijoada também, ó. A 9ª feijoada do Orgulho Negro. 19 de julho. 19 de julho. Acho que tem o cartaz aí, vamos colocar. Já está. Já está Encontro agendado. de batuqueiros, Pimenta Preta, 8ª cor e DJ do Califa. Legal. Tá aí na tela. Já tem, os ingressos, R$50 sócio, 70 não sócio. De 0 a 7 anos não paga, de 8 a 13, 50% do valor. Muito bom Acima valor. de 13, valor integral. Por aí, que começa também a gente começa a comparar, né? O preço que vocês fazem, ninguém chega, viu, meu? A gente... E
posso te falar qualidade. Que é qualidade. Qualidade. A gente sempre prima ano pela passado qualidade. nós tivemos aqui, até a gente fez alguns sorteios, e as pessoas que foram, elas comentaram aqui. Não, a gente que acharam assim, uma qualidade excelente. Até teve uma senhora que comentou que, além da qualidade, o atendimento também das equipes estavam lá. A gente tem prima pela calma, pela educação. O pessoal que vai trabalhar contente, né? Por isso que eu falo que não é fácil você selecionar uma equipe para fazer isso, mas a equipe está primando pela qualidade lá, de fato. Muito bom. Show de bola, show de bola. Hugo César, quero agradecer a participação de vocês. Obrigado. A gente que agradece sempre esse espaço maravilhoso aqui. E agora já começou o WhatsApp aqui. Não para já. Agora não para, pessoal. Não para. O pessoal que viu tá mandando mensagem aqui já. Show, não dá para só preciso mandar um abraço para dona Onça, sim, né? Que fez aniversário mês passado aí, então ela e as meninas assistem sempre o seu programa. Ela gosta muito. Bom, então, Viviane, que está nos vendo lá, e meus irmãos que mandaram mensagem aqui, depois eu respondo. Senão o programa não acaba. Show, César, valeu, viu? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vou mandar um abraço para minha esposa também, Viviane, e para o meu filho, Theo. Show de bola. Parabéns, viu? Bom, e a gente termina a participação deles aqui justamente com a nossa chamada do sindicato. Vai lá, pode soltar. No tatame, um grupo de iniciantes mostra esforço e revela movimentos de animais. No jiu-jitsu, esse professor procura também passar aos alunos disciplina. Os grupos são divididos por idade. A partir de 5 anos até os adultos são muito bem-vindos. A arte marcial japonesa é oferecida em nosso clube, no mesmo prédio da academia. As aulas são terças e quintas, às 19 horas. Então, é só chegar para a prática. Sim, eu peço para todos aí que têm crianças aí a partir de 4, 5 anos de idade, que venham aqui para o sindicato, tragam, além do esporte em si, da luta, a gente prioriza muito a educação, né?